Você já sentiu um incômodo estranho, mesmo quando está tudo bem? Como se algo dentro de você não deixasse relaxar, não deixasse se encaixar, não deixasse seguir no automático. A maioria vai chamar isso de ansiedade, de fase ruim, de fraqueza. Mas os escolhidos aprendem uma coisa cedo. Quando Deus vai te levar para um novo nível, Ele primeiro tira sua paz com o que te prende. E o mais assustador, esse incômodo não vem para te destruir, vem para te separar. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar 3 sinais que provam que esse incômodo não é do inimigo. É Deus te chamando. E se você ignorar, você pode atrasar o propósito por anos. Há algo que eu preciso te dizer hoje, e quero que você me ouça com o coração completamente aberto. Não com pressa, não com ceticismo, mas com a disposição de quem realmente deseja entender o que Deus está fazendo em sua vida neste exato momento. Porque o que vamos conversar aqui não é apenas sobre sentimentos aleatórios ou estados emocionais passageiros. É sobre algo profundo, sagrado e absolutamente transformador. Quantas noites você acordou com aquele nó no peito? Quantas vezes você olhou para a sua vida e pensou, há algo errado aqui, mas não consigo identificar exatamente o que? Você tem um trabalho que paga bem, uma vida que aparentemente funciona, relacionamentos que fazem sentido, e ainda assim existe uma voz interna que grita pedindo mais, pedindo verdade, pedindo propósito, pedindo Deus. Você já tentou silenciar esse incômodo com diversões, com consumo, com ocupações que preenchem o dia, mas deixam a alma vazia. E funciona por um tempo. Você consegue se distrair, consegue ignorar, consegue fingir que tudo está bem e que aquele incômodo era apenas fadiga ou estresse passageiro. Mas ele volta, sempre volta, e volta mais forte, mais insistente, mais insuportável. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, um homem que conheceu os mistérios de Deus como poucos em sua geração, disse certa vez que o incômodo é frequentemente o sussurro de Deus chamando os seus escolhidos para despertar. Não é desconforto sem propósito, é a mão divina tocando sua consciência, despertando você do torpor espiritual em que você estava imerso. É Deus dizendo, você é meu, você foi escolhido, que há uma razão para você estar aqui neste mundo, nesta época, com essa inquietação no coração. A Bíblia, em Romanos 8:30, diz, e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Veja essa sequência extraordinária. Você foi predestinado, você foi chamado. E esse chamado muitas vezes começa com um incômodo que não conseguimos explicar racionalmente. É o Espírito Santo batendo à porta da sua consciência, pedindo passagem. Os escolhidos de Deus não são os que vivem em paz constante, em conforto eterno, em satisfação permanente. Os escolhidos são aqueles que sentem uma tensão permanente entre o mundo como é e o mundo como deveria ser, entre a realidade que vem e a verdade que Deus revelou, entre as mentiras que aprenderam a acreditar e a liberdade que Cristo oferece. Esse incômodo é o sinal de que você está acordando. Spurgeon ensinava que muitas pessoas passam a vida inteira dormindo espiritualmente, anestesiadas pela rotina, pelos hábitos, pelas convenções sociais que aceitamos sem questionar. Elas comem, dormem, trabalham, envelhecem e nunca despertam para a realidade espiritual que palpita por trás de tudo. Elas morrem, literalmente morrem, sem nunca ter se interrogado sobre a própria existência, sobre o próprio propósito, sobre quem as criou e para que foram criadas. Mas os escolhidos sentem, os escolhidos questionam, os escolhidos se recusam a viver na anestesia. E é exatamente por isso que sentem esse incômodo permanente, essa inquietação que outros não sentem. Você não é louco. Você não está tendo uma crise existencial aleatória. Você está despertando. E despertar dói. Despertar assusta. Despertar muda tudo. Porque quando você começa a questionar, você não consegue mais fechar os olhos. Quando você começa a buscar verdade, você não consegue mais aceitar mentiras. Quando você começa a sentir a presença de Deus tocando sua vida, você não consegue mais viver como se Ele não existisse. A vida muda
Os relacionamentos mudam, as prioridades mudam. Tudo o que você pensava que era importante começa a parecer insignificante diante da vastidão do que Deus está revelando para você. A Bíblia, em Mateus 11:28, diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Existe um convite aqui que é específico. Não é um convite para os satisfeitos, para os que dormem bem à noite sem questionamentos. É um convite para os cansados, para os oprimidos, para aqueles que carregam sobre os ombros o peso de uma verdade que descobriram e não conseguem mais fingir que não sabem. Esse incômodo que você sente é esse chamado. É Jesus batendo à porta da sua vida e dizendo: eu vejo você. Eu sei que está cansado de viver uma mentira. Eu sei que está oprimido pelo peso dessa vida que não faz sentido. Vem para mim. Deixa tudo isso para trás. Vem descobrir para que você realmente existe. Os escolhidos sentem porque foram feitos para sentir profundamente. Foram feitos para questionar. Foram feitos para buscar mais. Não é um defeito em você. É uma marca do Criador. É o sinal indelével de que você pertence a Ele e que Ele tem planos para a sua vida que você ainda não compreende completamente, mas que começam a se revelar justamente através desse incômodo que você sente agora. Spurgeon pregava que o verdadeiro chamado de Deus nunca vem confortável. Ele sempre perturba. Ele sempre nos tira do lugar seguro onde estávamos. Ele nos coloca diante de escolhas que não queremos fazer, porque fazer essas escolhas significa deixar para trás tudo aquilo em que nós investimos, em que nós confiamos, em que nós nos enraizamos por tanto tempo. Se você já se inscreveu no canal, sabe que a gente não traz pregações vazias ou entretenimento religioso aqui. Aqui trazemos verdade, trazemos profundidade, trazemos o incômodo necessário para que você finalmente desperte. Se ainda não se inscreveu, clique agora mesmo no botão vermelho. Se inscreva e ative o sino para não perder nenhuma pregação que vem por aí. Porque essa série que estamos iniciando vai mexer com você, vai questionar você, vai fazer você pensar diferente sobre a sua própria vida. E se você quer aprofundar essa jornada de despertar espiritual de uma forma ainda mais prática e pessoal, temos algo especial para você. No primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo, você encontra o link para o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de encontro real com o Pai, sem pressa, sem performance, só você e Ele. Isso pode ser exatamente aquilo que você está procurando. Vai lá e confere. Agora você pode continuar para a próxima parte deste vídeo. Vamos aprofundar ainda mais essa compreensão extraordinária sobre como Deus marca os seus escolhidos. Agora que você compreende que esse incômodo não é uma falha em você, mas um sinal de escolha divina, precisamos conversar sobre algo igualmente importante: como esse incômodo se manifesta na sua vida prática, porque não é suficiente apenas reconhecer que Deus está chamando. Você precisa aprender a distinguir a voz dele das outras vozes que também gritam por sua atenção. Você vive em um mundo que está desesperadamente tentando silenciar esse incômodo que você sente. A sociedade em que você nasceu, em que cresceu, em que construiu suas convicções, ela tem um interesse profundo em mantê-lo anestesiado. Porque um homem ou uma mulher que desperta espiritualmente é perigoso demais. Essa pessoa começa a questionar, começa a recusar as mentiras, começa a viver de acordo com uma verdade que transcende as conveniências sociais. E isso incomoda o sistema. O mundo oferece anestésicos em todas as formas, oferece consumo material, oferece prazeres que entorpecem, oferece ocupações que preenchem o tempo, mas não tocam a alma, oferece relacionamentos que parecem significativos, mas que, no fundo, são apenas duas pessoas tentando preencher o vazio uma da outra, em vez de ambas buscarem o preenchimento em Deus. E você, escolhido, sente que tudo isso é vazio. E por mais que você tente se convencer que é suficiente, aquele incômodo não deixa você descansar. A Bíblia, em Eclesiastes 3:11, diz: tudo fez formoso no seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, mas de tal modo que este não pode descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Veja essa verdade extraordinária.
Deus colocou a eternidade no coração de você. Uma aspiração que vai além do temporal. Uma sede que nenhuma coisa material consegue satisfazer. Essa é a marca de Deus em você. Essa é a assinatura da sua escolha. Esse incômodo que você sente é literalmente a eternidade batendo dentro do seu peito, dizendo: há algo muito maior do que isso. Há algo além do que seus olhos conseguem ver neste momento. E por mais que você tente sufocar essa voz, por mais que você tente ocupar sua mente com coisas do dia a dia, aquela aspiração não morre, porque não é um sentimento humano ordinário. É a voz do próprio Deus ecoando dentro de você. Mas aqui está o ponto delicado que você precisa compreender. Nem todo incômodo vem de Deus. Nem toda inquietação é um chamado divino. Existem incômodos que vêm da sua carne. Existem inquietações que são fruto da sua insatisfação natural, do seu ego, dos seus desejos não realizados. E para que você não seja enganado, para que você não desperdice a sua vida perseguindo sinais que não vieram de Deus, você precisa aprender a discernir. A Bíblia, em 1 João 4:1 diz: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus. Provar, examinar, testar os espíritos. Isso exige mais do que apenas sentimentos. Exige razão, exige conhecimento das Escrituras, exige comunhão com aqueles que já caminham há mais tempo nessa jornada espiritual. Porque é fácil se enganar. É fácil confundir a voz de Deus com a voz do seu próprio coração, que é enganoso e cheio de desejos egoístas. Um verdadeiro incômodo que vem de Deus tem características bem específicas. Ele não é aleatório, ele é persistente. Ele não diminui quando você consegue uma promoção, quando você conquista uma meta, quando você realiza um sonho material. Pelo contrário, muitas vezes, quanto mais você avança no mundo, mais intenso se torna esse incômodo, porque você percebe que nada disso preenche aquilo que realmente importa. Um incômodo de Deus aponta sempre para uma direção, para mais dele, para mais intimidade, para mais santidade, para mais obediência. Ele convida você a deixar coisas para trás. Ele exige sacrifício. Ele pede que você mude de rumo, que questione suas escolhas, que reconsidere suas amizades, seus hábitos, suas prioridades. E quando você começa a ceder a esse incômodo, a responder a esse chamado, você experimenta uma paz que não faz sentido lógico, mas que é profundamente real. A Bíblia, em Filipenses 4:7 diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa é uma das verdades mais lindas e menos compreendidas das Escrituras. Uma paz que transcende a lógica. Uma paz que você não consegue explicar racionalmente porque existe, mas que está lá, como uma realidade tangível. É a paz que vem quando você finalmente começa a alinhar sua vida com aquilo para que você foi realmente criado. Por outro lado, um incômodo que vem da sua carne, da sua ambição egoísta, do seu desejo de poder ou reconhecimento, esse incômodo aumenta quanto mais você alimenta. Quanto mais você persegue aquilo que o mundo lhe oferece, mais insatisfeito você fica. É um poço sem fundo. É a busca que nunca se satisfaz. É a sede que aumenta quanto mais você tenta beber daquelas águas envenenadas. Escolhido, você precisa entender que estar despertando espiritualmente é estar abrindo mão de coisas. É estar dizendo não para muitas vozes que gritam por sua atenção. É estar escolhendo um caminho que é frequentemente solitário, que é frequentemente mal compreendido pelos que ainda dormem ao seu redor. Seus amigos podem não entender por que você está mudando. Sua família pode questionar. A sociedade pode condenar. Mas aquele incômodo dentro de você, ele grita mais alto do que todas essas vozes. A Bíblia, em Mateus 10:37, diz: Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso parece duro, parece cruel. Não é. É honestidade. É uma convocação para que você coloque em primeiro lugar aquele que merece estar em primeiro lugar. Porque quando você faz isso, quando você coloca Deus acima de tudo, paradoxalmente, todos os seus relacionamentos começam a funcionar melhor. Porque você não está mais tentando preencher o vazio com seres humanos.
Você está completo naquele que o criou. E essa é a verdadeira natureza do incômodo que você sente. Ele não é uma depressão, não é uma ansiedade clínica, não é um problema de saúde mental que precisa ser medicado. É o chamado sagrado do Deus vivo dentro do seu espírito, dizendo: você é meu, você foi escolhido, e há uma vida muito mais profunda, muito mais significativa, muito mais real esperando por você. Se você tiver coragem de me seguir, a próxima parte desta pregação vai revelar exatamente como os escolhidos que ignoram esse incômodo acabam vivendo. Os sinais de alguém que está fugindo do chamado de Deus. Os sinais de alguém que está tentando sufocar aquela voz. E talvez você reconheça a si mesmo nessa descrição. E talvez seja a hora de você parar de correr. Existe uma categoria de pessoas que me preocupa profundamente. São aquelas que sentiram o incômodo, ouviram a voz de Deus, reconheceram o chamado e depois disso decidiram fingir que nada havia acontecido. Decidiram tapar os ouvidos. Decidiram continuar vivendo como se aquele despertar nunca tivesse ocorrido. E a vida delas nunca mais é a mesma. Não porque Deus as abandonou, mas porque elas abandonaram a si mesmas. Porque aqui está algo que você precisa entender. Quando você sente o incômodo de Deus, quando você ouve o chamado, isso não é reversível. Você não consegue voltar a não saber aquilo que já sabe. Você não consegue voltar a ser tão cego quanto era antes. Você pode escolher fechar os olhos, mas você sabe que existem coisas que você está se recusando a ver. E isso cria uma ferida profunda na sua alma. A Bíblia, em Hebreus 10:26, diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não ficará sacrifício pelos pecados. Essa é uma das passagens mais solenes de toda a Escritura, porque fala sobre o peso de rejeitar conscientemente aquilo que você já conhece ser verdade. Não é a mesma coisa pecar na ignorância e pecar sabendo exatamente o que está fazendo. O segundo é muito mais grave. E quando você escolhe ignorar o incômodo que Deus coloca em seu coração, você entra nessa categoria perigosa. Você está rejeitando conscientemente um chamado que você sabe ser real. Está dizendo não para Deus, sabendo perfeitamente o que está fazendo. Que as consequências dessa recusa não são imediatas, mas são inevitáveis. Elas se manifestam lentamente, como veneno que você bebe gota a gota. Primeiro vem a dureza. Você percebe que aquele incômodo inicial, aquela inquietação que você sentia, começa a diminuir. Parece que está funcionando. Parece que você conseguiu silenciar aquela voz. Mas o que na verdade está acontecendo é que seu coração está se endurecendo. Você está desenvolvendo uma capacidade de ignorar aquilo que realmente importa. E essa capacidade de ignorar o que importa não fica circunscrita apenas às coisas de Deus. Ela se estende para todos os aspectos da sua vida. Você começa a ignorar os sinais de alerta no seu corpo. Aquela dor que aparece, mas você ignora porque está ocupado demais. Aquele sinal de que seu relacionamento está morrendo, mas você finge que não vê porque é complicado demais encarar. Aquele sentimento que seus filhos estão pedindo por atenção, mas você está tão imerso no trabalho que você escolhe não ouvir. Quando você ensina seu coração a não ouvir a voz mais importante, a voz de Deus, você está ensinando seu coração a ignorar todas as outras vozes que importam. A Bíblia, em Efésios 4:30, diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Existe uma tristeza divina quando você rejeita o chamado. Não é uma tristeza punitiva. É a tristeza de um pai que vê seu filho escolhendo o caminho que leva para o precipício. É o lamento de alguém que ama você profundamente e vê você se destruindo voluntariamente. Segundo, vem a inquietação permanente. Você conseguiu silenciar o incômodo original, mas a vida toda fica preenchida por inquietações menores. Você não consegue ficar satisfeito com nada. Conquista uma coisa, logo quer outra. Tem um relacionamento, mas sente que falta algo. Consegue sucesso profissional, mas descobre que o vazio está ainda ali. E você passa a vida inteira tentando preencher aquele vazio com coisas que nunca conseguem preenchê-lo completamente.
porque aquele vazio só poderia ser preenchido por aquilo que você recusou. Terceiro, vem a solidão que ninguém mais entende, porque você está vivendo em um mundo de mentiras que você criou para você mesmo. Você está se relacionando com pessoas, mas não está sendo você mesmo. Está fingindo que está bem quando na verdade está partido por dentro. Está socializando, mas está profundamente sozinho, porque ninguém mais conhece aquela verdade que você conhece. Ninguém mais sente aquele incômodo que você sente. E você não consegue compartilhar isso com ninguém sem parecer louco ou esquisito. A Bíblia, em Provérbios 14:12, diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas afinal são caminhos de morte. E essa é a descrição perfeita da vida de quem recusa o chamado de Deus. Parece estar funcionando, parece estar bem. Você tem uma vida que a maioria das pessoas diria que é boa, mas por dentro você sabe que está morrendo. Está morrendo para a sua verdadeira vocação. Está morrendo para o seu propósito. Está morrendo para aquilo para que você foi realmente criado. Existe ainda outro aspecto que é crucial compreender. Quando você rejeita o chamado de Deus, você não apenas prejudica a si mesmo, você prejudica outras pessoas. Porque Deus tem um propósito para você que não é apenas pessoal. Você foi criado para algo que vai além de você. Há pessoas que você teria tocado. Há vidas que você teria transformado. Há um legado que você teria deixado. Tudo isso é cancelado quando você escolhe ignorar o incômodo que sente. A Bíblia em 1 Timóteo 4,14 diz: não desprezeis o dom que há em vós, o qual vos foi dado mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. Existe um dom em você, uma chamada, uma vocação que transcende sua compreensão atual. E quando você rejeita isso, você está desperdiçando não apenas sua vida, mas o propósito maior que Deus tinha para você nesta geração. Mas aqui está a verdade que salva. Essa rejeição não é irrevogável, não é tarde demais, não é impossível. A história da redenção é a história de pessoas que fugiram de Deus, que rejeitaram o chamado, que escolheram ignorar o incômodo e depois se arrependeram. Jonas fugiu, Pedro negou, Judas traiu. E ainda assim a porta da redenção permanecia aberta, porque a misericórdia de Deus é maior do que a sua rejeição. Se você reconhece em si mesmo essa descrição de alguém que está fugindo do chamado, saiba que não precisa continuar assim. Não precisa continuar enterrando aquele incômodo. Não precisa continuar fingindo que está bem quando sabe que está partido. A próxima parte vai revelar exatamente como é viver em harmonia com o incômodo. Como é responder ao chamado e descobrir uma vida que faz sentido. Como é deixar de apenas existir e começar a verdadeiramente viver. Agora chegamos ao ponto que muda tudo, porque não basta entender que você é escolhido. Não basta reconhecer o incômodo. Não basta estar ciente do preço de rejeitar o chamado. Você precisa aprender como viver em harmonia com isso. Você precisa descobrir como responder ao incômodo em uma forma que transforma sua vida em algo real, significativo, profundo. E aqui eu quero ser muito claro comigo. Responder ao chamado de Deus não significa necessariamente abandonar tudo e virar um pastor, um missionário ou um monge em um mosteiro. Muitos acreditam que viver para Deus é uma vocação apenas para poucos escolhidos especiais, mas a verdade é muito mais radical do que isso. Viver para Deus é exatamente o oposto de uma vida restrita. É exatamente o oposto de uma vida diminuída. É a vida mais completa, mais significativa, mais abundante que você consegue imaginar. A Bíblia, em 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Veja essa universalidade. Comer, beber, fazer qualquer outra coisa. Tudo pode ser feito para a glória de Deus. Sua profissão pode ser um chamado. Seu trabalho pode ser um ministério. Seus relacionamentos podem ser uma expressão de devoção. Sua vida pode ser uma pregação silenciosa todos os dias. O que muda quando você responde ao incômodo não é necessariamente sua situação externa. Muitas vezes, você continua no mesmo trabalho, na mesma casa, com as mesmas pessoas ao seu redor. O que muda é a sua motivação.
É o seu propósito. É a razão pela qual você faz aquilo que faz. Você deixa de fazer coisas apenas para você mesmo. Você deixa de viver apenas para satisfação pessoal. Você começa a viver para algo maior. Isso cria uma transformação profunda. Porque quando você alinha sua vida com o propósito divino, quando você começa a viver consciente de que você pertence a Deus, paradoxalmente, você se torna mais eficaz, mais completo, mais satisfeito do que você nunca foi. Você não está deixando de desfrutar da vida. Está finalmente começando a desfrutá-la de verdade. A Bíblia, em João 10:10, diz: "O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Essa é a promessa. Vida em abundância. Não uma vida diminuída. Não uma vida de sacrifícios e lamentos. Uma vida transbordante de significado, de propósito, de realização. Uma vida onde cada dia faz sentido. Uma vida onde cada ação, cada decisão, cada relacionamento está conectado a algo que realmente importa. Quando você começa a responder ao incômodo, você percebe que aquele sentimento que você tinha de estar perdido, de estar vazio, de estar sem direção, tudo isso muda, porque você finalmente encontrou a bússola verdadeira. Você sabe para onde está caminhando, você sabe por que está caminhando, e isso transforma completamente o significado da jornada. Muitas pessoas acreditam que conhecer o propósito de Deus vai remover o sofrimento de suas vidas, que vão acordar e tudo vai ser facilidade, conforto, sucesso material. Mas não é isso. O que muda não é a dificuldade das circunstâncias, é o significado que você atribui a elas. Uma dificuldade que você enfrenta para você mesmo é apenas sofrimento. A mesma dificuldade que você enfrenta para servir a Deus se torna uma oportunidade de crescimento, de aprofundamento, de transformação. A Bíblia, em Romanos 5:3-4 diz: "E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança." Veja essa sequência extraordinária. Tribulação gera paciência. Paciência gera experiência. Experiência gera esperança. Quando você responde ao incômodo de Deus, você começa a ver suas dificuldades não como punição, não como acaso, mas como instrumentos que Deus está usando para moldá-lo, para aprofundá-lo, para transformá-lo em quem você foi criado para ser. E existe algo que é tão real quanto qualquer outra coisa neste universo. Quando você finalmente deixa de lutar contra Deus, quando você finalmente deixa de correr, quando você finalmente diz aquele sim que estava preso na sua garganta, uma paz indescritível invade seu ser. Não é uma paz porque tudo ficou fácil, é uma paz porque você finalmente está no lugar certo, fazendo aquilo para o qual você foi criado, alinhado com o propósito do universo. A Bíblia em Mateus 11:28-29 diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas." Existe uma promessa implícita aí, um descanso, não um descanso de inatividade, um descanso da luta interna, um descanso daquele conflito que você sente entre aquilo que você sabe que deveria ser e aquilo que você está sendo. Responder ao incômodo significa também buscar comunhão, significa conectar-se com outras pessoas que já despertaram, que já responderam ao chamado, que já estão vivendo para algo maior. Porque essa é uma jornada que você não consegue fazer completamente sozinho. Você precisa de outros que entendam, que validem, que incentivem, que ajudem você a manter o foco quando tudo ameaça te desviar. A Bíblia em Hebreus 10:24-25 diz: "E consideremos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não abandonando a assembleia de uns com os outros, como é costume de alguns, mas exortando-nos uns aos outros." Existem pessoas ao seu redor que precisam daquilo que você tem a oferecer, e existem pessoas ao seu redor que têm aquilo que você precisa receber. A comunidade de fé não é opcional, é essencial. Responder ao incômodo também significa renovação contínua. Não é uma decisão única que você toma uma vez na vida.
É uma decisão que você retoma todo dia, porque a pressão para voltar ao antigo estilo de vida é constante. O mundo continua oferecendo seus anestésicos, sua carne continua pedindo por conforto, suas circunstâncias continuam te desafiando, e você precisa todos os dias escolher novamente. Escolher dizer sim ao incômodo, escolher seguir o chamado. Mas aqui está a verdade que sustenta. Quanto mais você escolhe, mais fácil se torna. Porque você está construindo um novo hábito, está cultivando uma nova realidade, está se tornando uma nova pessoa. E essa nova pessoa é quem você realmente é. Aquela pessoa que Deus viu desde antes da criação do mundo. Aquela pessoa para a qual você foi predestinado. A próxima parte desta pregação é a conclusão. É onde tudo que conversamos aqui converge em um chamado final. Um chamado que pode ser o divisor de águas da sua vida. Preste atenção, porque essa mensagem final pode ser exatamente aquilo que você estava esperando escutar. Você chegou até aqui e isso já significa algo. Significa que você não está dormindo. Significa que aquele incômodo dentro de você é real e que você está disposto a encarar a verdade. Obrigado por ter investido esse tempo conosco. Obrigado por ter aberto seu coração para essa mensagem. Se essa pregação tocou você, se ela fez sentido profundo, se você se reconheceu nessas palavras, se inscreva no canal agora. Ative o sino, porque essa é apenas a primeira de uma série de mensagens que vão transformar completamente a sua compreensão sobre a vida espiritual. Curta este vídeo, comente o que Deus está despertando em você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E não deixe de acessar o link no primeiro comentário fixado para adquirir o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. 21 dias de encontro genuíno com o Pai, sem performance, só verdade. Os próximos vídeos já estão na tela. Continue conosco, porque o melhor ainda está por vir. Que Deus abençoe sua vida